Saiba agora mesmo sobre o soldado que viu os últimos minutos de Jesus na cruz, você irá se surpreender, assim como eu me surpreendi quando li sobre isso. Quando o soldado romano que estava diante de Jesus viu como ele havia falecido, ele exclamou, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos capítulo 15 versículo 39. Os momentos finais da vida de Jesus são descritos em Marcos, no capítulo 15, nos versículos 33 a 39. O trajeto de Jesus até a cruz foi árduo, ele foi abandonado, zombado, humilhado e torturado. Agora, suspenso na cruz, Jesus exala sua última respiração. Marcos capítulo 15 versículo 33. Ao meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 da tarde. Isso ocorreu na hora sexta, meio-dia, e a escuridão permaneceu até a 9ª, às 3 da tarde. Essa escuridão sobrenatural aconteceu quando o sol estava no auge, pois a lua estava cheia. Não poderia ter sido causada por um eclipse, pois a lua não pode se colocar entre a terra e o sol quando está cheia. Essa escuridão foi, sem dúvida, resultado da intervenção divina de Deus. Flagon de Traelas, um homem liberto pelo imperador Adriano, descreve essa ocorrência. Eusébio, em seus registros de 202 d.C., cita extensamente Flagon, que relata que no 4º ano da 202ª Olimpíada, aconteceu um grande e extraordinário eclipse solar, superando todos os anteriores. À 6ª, o dia se transformou em escuridão, como se fosse noite, permitindo que as estrelas fossem vistas no céu. Houve também um grande terremoto em Betânia, que derrubou muitas casas em Niceia. Flagon associa a escuridão a um eclipse, o que fazia sentido naquela época, dada a limitada compreensão astronômica. Ele também menciona o terremoto, alinhando sua história de perto com a narrativa sagrada. São Cipriano acrescenta que o sol, como que constrangido, retirou seus raios e fechou os olhos para não testemunhar o crime dos judeus. São Crisóstomo afirma que a criação não suportava a injustiça contra seu Criador, e, por isso, o Filho retirou seus raios para não ver as ações dos ímpios. Marcos capítulo 15 versículo 34. À 9ª, Jesus clamou com voz alta, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa o meu Deus, por que me abandonaste? Marcos capítulo 15 versículo 34. Aqui, São Marcos usa a forma aramaica, enquanto São Mateus se refere ao hebraico original. Isso pode ser interpretado como o por que me abandonaste? Marcos capítulo 15 versículo 35. Quando alguns dos presentes ouviram isso, disseram, dele está chamando Elias. A escuridão misteriosa certamente intensificou a situação terrível. Da escuridão, a voz de Jesus foi ouvida, e como Elias era considerado ter alguma relação com o Messias, alguns dos presentes entenderam as palavras como se o Senhor estivesse realmente chamando Elias. De Marcos capítulo 15 versículo 36. Um dos que estavam ali correu, encheu uma esponja de vinagre, colocou-a em uma vara e a ofereceu a Jesus para beber, dizendo, deixe para lá, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Marcos capítulo 15 versículo 36. Em seguida, Jesus exclamou com voz alta e entregou seu espírito. No mesmo instante, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É importante entender que havia 2 véus no templo, um diante do lugar santo, equivalente à nave da igreja onde os sacerdotes estavam sempre presentes, e o segundo diante do Santo dos Santos, semelhante ao nosso coro do presbitério, a parte mais sagrada do edifício. Este último era mantido sempre fechado, e apenas o sumo sacerdote podia entrar, e isso somente uma vez por ano, no dia da expiação. O véu que se rasgou com a morte de Nosso Senhor foi o que estava diante do Santo dos Santos. Normalmente, na noite do dia de preparação, na hora da oração vespertina, correspondente ao momento da morte de Nosso Senhor, os sacerdotes entravam no lugar santo. Lá, entre as 2 cortinas ou véus, o externo e o interno, o sumo sacerdote rolava para trás o véu externo, expondo o espaço sagrado para as pessoas no pátio externo. Agora, com a morte de Jesus, testemunhamos o véu interno sendo rasgado de cima a baixo. De acordo com Joséfo, esses véus ou cortinas eram enormes, pesados e ricamente bordados com ouro e púrpura. Esse ato de rasgar o véu tinha um significado profundo. Primeiramente, indicava que a antiga dispensação, com seus ritos e cerimônias, estava agora revelada por Cristo.
Além disso, o muro de separação entre judeus e gentios estava derrubado, permitindo que não apenas os judeus, mas também os gentios se aproximassem por meio do sangue de Cristo. Além disso, o rasgar do véu também simbolizava que o caminho para o céu estava agora aberto devido à morte de Nosso Senhor. Como expressa a frase, "E quando venceste a aspereza da morte, abriste o reino dos céus a todos os crentes." O véu, portanto, representava que o céu estava anteriormente fechado para todos, e foi somente por meio da morte de Cristo que esse véu foi rasgado ao meio, abrindo assim o caminho. Marcos capítulo 15 versículo 39. Quando o centurião, que estava em frente a Jesus, viu que ele gritou e entregou o Espírito, ele afirmou, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Vale ressaltar que a expressão "o gritou assim" ou não está presente nos manuscritos mais importantes. O papel do centurião era supervisionar tudo e garantir que a sentença fosse cumprida. Ao testemunhar a atitude do sofredor moribundo, algo tão diferente de tudo o que já tinha visto, o centurião não pôde conter seu grito espontâneo. Observando-o durante essas horas penosas, percebeu a mansidão e dignidade do sofredor, ouviu as palavras que caíam dele enquanto estava pendurado na cruz, e finalmente, escutou o grito penetrante e inesperado pouco antes de Jesus entregar seu espírito. Diante disso, não pôde chegar a outra conclusão senão que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Nesses versículos, Marcos enfatiza a influência profunda que Jesus teve sobre aqueles que estavam próximos a ele. O ladrão na cruz reagiu de maneira única a Jesus, e agora o soldado que o supervisionava também reconhece que ele é o Filho de Deus. Jesus, que inicialmente manteve sua identidade oculta durante o ministério, agora revela claramente a todos. Como comandante, o centurião estava encarregado dos soldados que lidavam com Jesus. Ele pode ter participado das zombarias e espancamentos, ou talvez fosse respeitável demais para tais atos. Ele poderia até ter designado a tarefa de carregar a cruz a Simão de Cirene. Ao chegarem ao Gólgota, o lugar da crucificação, os pregos foram cravados nos pulsos de Jesus, e ele foi erguido na cruz. Era apenas mais um dia no trabalho para o centurião, que supervisionava a execução de criminosos por meio da crucificação. No entanto, em algum momento, Jesus deixou de parecer um criminoso comum para ele. Talvez tenha sido a maneira como Jesus interagia com as potências do mundo, nunca implorando por sua vida. Pode ter sido as palavras de amor de Jesus na cruz ou a estranha escuridão que cobriu a terra. A rasgadura do véu também pode ter desempenhado um papel significativo. Alternativamente, talvez Jesus tenha transmitido a verdade a esse oficial durante sua jornada. Algo agitou a alma desse homem enquanto contemplava o corpo inerte de Jesus. Seja o que for, imagino que ele tenha olhado para a cruz, com a boca entreaberta, formulando palavras em torno de seus pensamentos. Este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Essa é uma declaração ousada vinda de um oficial romano. Se algum líder religioso tivesse ouvido, certamente teria ficado perplexo. A ironia é que, no dia anterior, ele estava envolvido em persuadir Roma a executar Jesus por afirmar ser o Filho de Deus, e agora ele próprio reconhece a divindade de Jesus. É uma coisa reconhecer Jesus como o Filho de Deus quando ele está vivo. Pedro fez isso ao declarar que Jesus é o Cristo em Marcos capítulo 8 versículos 29 e 30, e ele lhes disse, "E mais vós, quem dizeis que eu sou?" E Pedro respondeu e disse-lhe, "E tu és o Cristo." E ordenou-lhes que a ninguém falassem dele. Reconhecer Jesus como o Filho de Deus após a ressurreição também é significativo, e muitas pessoas chegaram à fé nesse momento. No entanto, reconhecer Jesus como o Filho de Deus quando ele está morto e toda a esperança parece perdida é algo extraordinário, e esse oficial romano pode ter sido a única pessoa a fazê-lo. E quanto a esse oficial romano, o que aconteceu com ele? Não temos essa informação. Imagino que ele tenha refletido bastante nos dias seguintes, especialmente à medida que as notícias se espalhavam de que Jesus ainda estava vivo. Talvez tenha percebido a gravidade de seus crimes contra Jesus. O que sabemos é que não era tarde demais para ele. Na cruz, Jesus estava pagando o preço pelos pecados desse oficial, abrindo o caminho para que ele pudesse se reconciliar com seu Pai. Como Stuart Tourney escreveu em O How Deep the Father's Love for Us, "Ó contemple o homem sobre a cruz, meu pecado sobre seus ombros. Envergonhado, ouço minha voz zombeteira chamar entre os escarnecedores.
O sacrifício de Jesus ofereceu redenção, inclusive para aqueles que o haviam crucificado. Gostou do vídeo? Compartilhe no WhatsApp para levar Deus para mais pessoas. Comente no vídeo a seguinte frase: Jesus morreu por nós, louvado seja o para eu saber que você assistiu até o final do vídeo.